Fala pessoal, Felipe aqui de volta e eu não ia falar sobre esse assunto, só que está acontecendo tanta coisa no Brasil e isso aí indiretamente vai impactar o meu e o seu bolso que a gente tem que falar, né? Tá acontecendo ali uma reviravolta em tudo que a gente tem visto acontecer nesse cenário político brasileiro, né? Dessa brazuela que a gente vive, STF, Trump, Elon Musk, Estados Unidos. Teve uma novidade muito quente essa semana, que foi ali o Marco Rubio, né, que é o número 3 ali do governo Trump, falando que muito provavelmente a lei Magnitsky vai ser aplicada a Alexandre de Moraes, às esposas, isso aí pode acarretar para várias outras pessoas dentro desse cenário todo, e eu nesse vídeo vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que é essa lei Magnitsky que pode acontecer, muito provável que vai afetar ali Alexandre de Moraes e algumas outras pessoas do STF. Né? Então, sem enrolação, já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Grande ponto aqui dessa lei, né, deixa eu dar mais um aqui para nós, é a impossibilidade, né, da pessoa que é afetada por essa lei fazer alguns serviços que a gente considera básico. Né? A gente está falando de utilizar um cartão de crédito, a gente está falando de fazer uma reserva, voar de avião, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? Essa lei, ela tem uma história muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês aqui, olha. Viagem ao passado, o Twitter. Eu achei bem interessante essa thread dele aqui, que fala um pouquinho sobre isso, né? Destrói reputações e destrói vidas financeiras, né? Inicialmente ela foi criada para punir corruptos, né, e violadores dos direitos humanos, né? Esse aqui é o Sergei Magnitsky, né, um advogado russo. Em 2008 denunciou, vou dar mais um, denunciou um esquema de corrupção aí de 230 milhões de dólares em impostos, orquestrado por autoridades do governo russo. E ele era russo, né? Ele ficou 11 meses preso numa cela, torturado. Ele tinha ali 37 anos, teve ali uma comoção diplomática muito grande, né? Então, em 2016, surge a lei Magnitsky Global, né? O que acontece, né? Um antigo cliente dele, o empresário Bill Browder, iniciou uma campanha global, né, com o objetivo de que os responsáveis fossem punidos, não com bombas, mas com sanções. Então foi criada a lei Magnitsky. E o objetivo dela era, com essa lei Magnitsky Global, era para permitir os Estados Unidos a punir qualquer estrangeiro envolvido em corrupção de alto nível e violações graves aos direitos humanos. Então os Estados Unidos conseguiria punir qualquer pessoa que tivesse qualquer um desses dois pontos sendo praticados. Então, na prática, né, essas punições elas vinham de bens e contas congeladas nos Estados Unidos, proibição de entrada nos Estados Unidos, e empresas americanas são proibidas de fazer qualquer negócio ou transação com um sancionado. Né? E esse é um ponto aqui muito interessante, porque se a gente olhar, está cheio de empresas brasileiras que têm negócio nos Estados Unidos. Então, por mais que seja uma empresa brasileira, o Alexandre de Moraes, né, e todos que forem afetados, né, em desfavor com essa lei, eles vão ser impedidos de utilizar, né? Mas, Felipe, o que vai ser, né? Você está utilizando agora um serviço que é do Google, que é o YouTube. A pessoa que é atingida pela lei Magnitsky, ela não pode ter mais conta do YouTube, ela não pode acessar o YouTube, ela não pode acessar o Google, ela não pode utilizar um Waze de GPS, ela não pode ter uma conta no Banco do Brasil, por exemplo, que o Banco do Brasil tem sede, tem conta, tem agência nos Estados Unidos, o Itaú tem agência nos Estados Unidos, o Bradesco tem agência nos Estados Unidos. Então, se essa empresa quiser fazer negócio com uma pessoa que foi atingida por essa sanção, ela vai ter que optar ou trabalhar com o governo, com o público americano, ou cortar relações totalmente com a pessoa que foi sancionada por essa lei. Então, colocar na balança qual que vale mais, né? Atender um cliente
que foi sancionado, né, com essa lei, ou continuar atendendo o mercado americano como um todo, né? Então isso aqui é muito pesado, sabe? É um bloqueio, perder acesso ao dólar, perder acesso ao sistema financeiro global, é um bloqueio silencioso e brutal. Muitos alvos dessa lei viram seu império ruir do dia para a noite. A gente tem aqui, desde que essa lei foi criada, centenas de alvos: oligarca russo, generais do Mianmar, autoridades chinesas, líderes africanos, empresários venezuelanos e por aí vai. Outros simplesmente foram apagados do mapa financeiro, porque realmente, né, os Estados Unidos, tudo que é empresa no mundo quer fazer negócio com os Estados Unidos, né? Então aqui tem alguns nomes de pessoas importantes que foram sancionadas por essa lei. E nisso tudo a gente tem o nosso excelentíssimo Alexandre de Moraes, né, que está aqui. Inicialmente ele havia até falado, não, isso aqui para mim não é uma questão, não vou poder mais ir na Disney, mas agora a coisa ficou muito mais feia, né? Porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, nessa quarta-feira, né, há uma grande possibilidade de o ministro ser alvo dessa sanção, né? Tem um vídeo dele, que é esse vídeo aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Viram só, ele respondeu que está em análise e que há grande possibilidade disso acontecer. Isso aqui é simplesmente um massacre financeiro para a vida de uma pessoa que tem uma representatividade contra o ministro do STF, né? A gente está falando de pessoas que possuem ali, vou dar só um exemplo, né? As esposas de muitos desses ministros têm escritórios de advocacia, então os Estados Unidos já está analisando, né, as movimentações financeiras, e talvez essas leis elas impactem também as esposas, né? Por exemplo, o Gilmar Mendes, ele é um ministro que ele possui vários negócios em Portugal, né? Ele veria ali, é uma pessoa extremamente rica, veria ali sua riqueza ser totalmente bloqueada e sem saber para onde vai mandar isso, né? Imagina os ministros utilizarem só a Caixa Econômica Federal. Eu nem sei se a Caixa Econômica Federal tem agência nos Estados Unidos, mas se não tiver, vai ser o único banco que eles vão conseguir usar. E aí não vão conseguir ter cartão de crédito, porque bandeira Visa, Mastercard, Elo, se tiver Elo nos Estados Unidos também, eles não vão conseguir utilizar. Então, a Airbnb, não vai poder ter Airbnb, não vai poder ter Gmail, Hotmail, qualquer serviço, qualquer rede social, eles não vão conseguir ter mais, né? Então, literalmente entrar para o mar do esquecimento financeiro e de negócios globais. Eu vou fazer um outro vídeo depois só falando em específico do Gilmar Mendes, que eu acho que ele é o mais afetado nessa história como um todo. Essa sanção, na verdade, sendo aplicada ali contra Moraes, um desastre para a moral ali do STF, um desastre para a moral de qualquer um dos ministros que entrarem nessa lei, né? Eles vão ser impedidos de andar de avião, por exemplo, em empresas aéreas americanas. Porque pensa comigo, né? Um Airbnb, né? Fazer uma reserva num hotel aqui no Brasil, né? De uma rede brasileira, é tudo tranquilo, né? Está dentro do Brasil, mas fazer uma reserva dentro de algum serviço que também funciona nos Estados Unidos, ele pode fazer o nome de um filho, o nome de uma outra pessoa, né? Mas um avião, como é que ele vai colocar o nome de uma outra pessoa para comprar uma passagem para ele? Não vai voar mais de avião, não vai sair mais do país, não vai conseguir sair do país e talvez seja até preso. Se conseguir, né? E se fosse para os Estados Unidos, por exemplo, poderia ali consequências ainda maiores, né? Então, realmente é um ponto que a gente precisa
analisar. Pensei bastante se eu ia trazer algum conteúdo nesse sentido para dentro do nosso canal, mas isso impacta muito a nossa vida, impacta o nosso dinheiro, escândalo de INSS, vamos falar também, crise bancária que está acontecendo, vamos falar também nessa questão do IOF aí, que vai impedir a gente de transitar com o dólar ali facilmente, né, pagando mais imposto, a gente vai falar também. Então vamos estar bem mais ativos, estar bem mais atuante aqui no canal, então deixa o seu like, se inscreve aqui, me apoia para a gente trazer mais conteúdo e informação de qualidade para você, para manter você informado e fazer você ganhar dinheiro. E ama a Deus, cuide da sua família, compre Bitcoin. Um grande abraço e até a próxima.